Olá, tudo bem com vocês? Conforme eu havia prometido, farei 5 vídeos a respeito de professor. Estamos no mês do professor. Então, o primeiro vídeo que eu vou fazer é o seguinte: o que é professor? Quem é o professor? Quem é considerado professor para Previdência Social? Professor é aquele que se dedica à atividade de magistério da educação básica. Ou seja, os professores universitários estão excluídos dessa forma de aposentadoria especial do professor. Somente aquele que se dedica ao magistério, professor de sala de aula mesmo, que é considerado professor, não. As pessoas que exercem a atividade de direção, assessoramento e coordenação também são tidas como professores, desde que exerçam na atividade básica. Estão excluídos daí as pessoas que exercem essas atividades nas secretarias de educação e nos órgãos da administração. Então precisa de estar necessariamente exercendo a atividade na escola, para que se possa considerar como professor. Hoje nós vamos falar a respeito da regra permanente de aposentadoria do professor. E como essa regra e para quem ela se aplica? A regra é a seguinte: 25 anos de tempo de contribuição, independentemente se é homem ou mulher, e a idade mínima que passou a ser requisito exigido agora após a reforma da Previdência é de 57 anos para a mulher e de 60 anos para o homem. Essa regra é aplicável para quem entrou no sistema após a reforma da Previdência que se deu em 13 de novembro de 2019. Ela é aplicada para quem também tem interesse nessa regra. Olha, essa regra é mais favorável para mim. Eu ainda não vi nenhum professor optar por essa regra, porque ela realmente é desfavorável. Hoje nós vamos falar a respeito da regra de transição. Da primeira regra de transição é a regra dos pontos. O que é a regra dos pontos? É a somatória da idade mais tempo de serviço, que para o ano de 2023 tem que dar 85 pontos para a mulher, 95 pontos para o homem. Porém, a mulher professora tem que ter no mínimo 25 anos de tempo de contribuição e o homem professor tem que ter no mínimo 30 anos do tempo de contribuição. E hoje nós vamos falar da regra de transição do pedágio de 100%. O que é essa regra? Aquilo que faltava para o professor, para a professora se aposentar em 13 de novembro de 2019, data da reforma da Previdência Social, é o dobro agora que tem que pagar. Então vamos num exemplo. Faltavam 2 anos para o professor ou professora se aposentar, ela tem que pagar um pedágio de mais 2 anos. Então nesse meu exemplo faltarão mais 4 anos para se aposentar. Essa é a regra do pedágio de 100%. Tem ainda mais um requisito: a professora tem que ter 52 anos de idade ou o professor 55 anos de idade. Olá, tudo bem com vocês? Para a gente fechar o quadro de aposentadorias dos professores, se você tem um amigo que é professor e está aposentado, mande para ele, que muito provavelmente esse vídeo vai esclarecer uma revisão que ele tem direito, tá? É a revisão do tempo todo. O que é essa revisão? O INSS, ao conceder a aposentadoria para o professor, ele não considera tempo que não foi trabalhado como professor. Então ele só coloca a parte de tempo de professor. O tempo outro que não trabalhou como professor, o INSS não considera. Então precisa entrar esse tempo na aposentadoria dele e, em entrando esse tempo na aposentadoria do professor, verificar se esse tempo vai aumentar o seu valor de aposentadoria. Então, se você tem algum amigo professor que está aposentado, mande para ele esse vídeo. Ele vai olhar lá na carta de concessão dele se o INSS deixou algum tempo de contribuição e salário de contribuição fora da aposentadoria. Tá bom? Valeu, fui, até a próxima. Tchau!